simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e as dores musculares. Muita gente comenta aqui nos meus vídeos sobre colesterol e medicações para o colesterol sobre essa questão relacionada às dores musculares. Tem gente que sente muitas dores e que inclusive descontinua a medicação, que para de tomar porque não aguenta as dores. Eu vou te explicar hoje sobre isso nesse vídeo, para que você entenda e isso de alguma forma possa te ajudar para você conseguir manter o seu tratamento do colesterol, que é muito importante, mas ao mesmo tempo você tem a sua qualidade de vida, porque ninguém merece ficar sentindo dores. Então presta bem atenção nesse vídeo, porque ele está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. As dores musculares provocadas pelas estatinas são documentadas na literatura científica. Inclusive, existem casos raros de rabdomiólise, que é uma doença provocada pela lesão de massa muscular a partir do uso das estatinas. É raro, mas existe. Acontece que muitas pessoas sentem dores quando utilizam essas medicações e são dores que algumas vezes são toleradas, outras vezes não. Inclusive, as dores musculares são uma das principais causas de descontinuação desses medicamentos. Por outro lado, é importante frisar que o controle adequado do colesterol consiste em uma das medidas de prevenção a eventos cardiocerebrovasculares, como infarto e AVC, mais impactantes. Se você tem alterações de colesterol, você precisa controlar o seu colesterol. A maioria das pessoas conseguem controlar o colesterol com mudança no estilo de vida, porque são alterações pequenas. Mas existem aquelas pessoas que têm alterações maiores e que precisam utilizar medicações. Tem uma frase que eu sempre falo nos meus vídeos, que a produção do colesterol é 90% genética, 10% hábitos de vida. Isso porque a maior parte do colesterol que circula no seu sangue é produzido pelo seu próprio fígado. Então, se você tem um colesterol mais elevado, como é o meu caso, por exemplo, você herdou isso por questões familiares genéticas. Então, não vai adiantar muito você tentar emagrecer até conseguir trazer para a normalidade. Felizmente, isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem o colesterol um pouco aumentado por questões relacionadas a hábitos de vida. E essas questões relacionadas a hábitos de vida podem ser corrigidas com mudança na alimentação e emagrecimento. Dito isto, agora eu vou te explicar sobre as estatinas. Por que existem as dores musculares e quais são os fatores de risco que levam a acontecer essas dores, principalmente as dores mais incapacitantes. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se o seu colesterol está elevado, você precisa controlá-lo. E a forma mais eficaz de você controlar o seu colesterol de forma não medicamentosa é o emagrecimento. Então, se você tem sobrepeso, obesidade, ou se você é magro ou magra, mas tem aquela barriguinha do chope, aquela barriga da menopausa, você precisa emagrecer. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Isso mesmo, emagrecer tem muita coisa aqui, vai muito além do que simplesmente dieta e atividade física, e nessa aula você vai entender bem todo esse processo. É uma aula grátis que você pode acessar aqui do link da descrição desse vídeo e eu espero que você goste. Ou se você preferir, você pode entrar aí no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que saber é que quando a gente fala de estatinas, a gente está falando, na verdade, de uma classe de medicações. Ou seja, a gente não está falando de um único remédio, a gente está falando de vários. Existe, por exemplo, a simvastatina, a atorvastatina, a fluvastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina. Atualmente, as medicações que são mais novas são justamente a rosuvastatina e a pitavastatina.
Mas existe a simvastatina, que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente e que é muito utilizada ainda no nosso país, entre os nossos pacientes. E é importante salientar que o efeito dessas medicações no corpo se relacionam tanto com a redução do colesterol, como também com a redução da inflamação do endotélio vascular. Funcionam como anti-inflamatório endotelial, que é a parte de dentro dos vasos sanguíneos, e dessa forma reduz o risco de haver ruptura de placas de ateroma e eventos como infarto e AVC. São medicações muito importantes para prevenir o infarto e o AVC. Então, considerando que é uma classe de medicações, que são várias medicações, você precisa saber que existem medicações que são mais potentes do que outras. Por exemplo, a simvastatina é menos potente. Já a rosuvastatina é a mais potente de todas. Para você ter uma ideia, 5 mg de rosuvastatina equivale a 80 mg de simvastatina. E qual é a repercussão disso? Um dos pontos que levam essas medicações a provocar dores musculares se relacionam com a dose. Então, se você precisa utilizar uma dose muito alta, existe uma tendência de você sentir mais dores. Por outro lado, se você usa uma dose mais baixa, você consegue tolerar melhor. Outro ponto muito importante é o volume muscular que o paciente tem. Os pacientes que têm mais musculatura têm também uma tolerância melhor em relação ao uso das estatinas, de modo geral. Já aqueles pacientes que têm menos musculatura, como por exemplo os pacientes que são mais debilitados, os pacientes que são mais idosos, e quando a gente compara homens e mulheres, as mulheres têm uma carga muscular em geral menor, apesar de que tem hoje em dia muitas mulheres que treinam bastante, têm bastante músculo, mais músculo inclusive do que a maioria dos homens, mas comparando, de modo geral, as mulheres têm uma tendência de ter menos músculos, então você vai ter uma tendência de tolerar menos o uso das estatinas. Um outro ponto também importante para provocar essas dores musculares se relaciona com as interações entre os medicamentos. A maioria dos medicamentos são metabolizados num determinado espaço que existe lá no fígado, que é um citocromo. É uma coisa um pouquinho específica para explicar aqui num vídeo para vocês, mas algumas estatinas também são metabolizadas nesse mesmo citocromo, com exceção da fluvastatina, da rosuvastatina e da pitavastatina. E aí essas três medicações, essas três estatinas, devem ser preferidas justamente nos pacientes que usam muitas medicações. E aí, dessa forma você consegue uma tolerância melhor para que o paciente consiga manter o seu tratamento para o colesterol, o benefício de usar as estatinas, principalmente as de alta potência, que tem esse benefício do endotélio vascular que eu expliquei, e se proteger com relação a infarto e AVC, sem comprometer sua qualidade de vida com relação às dores musculares. A gente sabe que dor é uma coisa que incomoda muito, só sabe quem sente. Então, a gente precisa sempre buscar um caminho que o paciente consiga o seu bem-estar sem abrir mão da sua segurança e do benefício da medicação. Então é isso. E se você está acima do peso, você também precisa emagrecer, porque emagrecendo você vai conseguir um melhor controle do seu colesterol e provavelmente reduzir a dose do medicamento que você usa, e dessa forma você vai ter uma tolerância melhor com relação a efeitos colaterais como as dores musculares. Então, se você está acima do peso e tem problemas com colesterol, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.